Paz e graça, queridos e amados irmãos, Deus abençoe a todos vocês, que Deus abençoe o seu corpo, a sua alma e também o seu coração. O tema da mensagem é a Agenda 2033. Agenda 2033, aonde daqui a 10 anos vamos celebrar os 2000 anos da encarnação, ascensão e ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O texto básico que nós vamos introduzir é Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, que diz o seguinte: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, presunçosos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Deste afasta-te. Porque desde o número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas as mulheres nessas carregadas de pecados, levadas várias concupiscências. E como jambes assistira a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e repróbabos quanto à fé. Não irão por avante, porque todo será manifesto o seu desvario, como também foi aqueles. Eu gosto muito do livro de Timóteo, né? Timóteo, ele tem uma revelação que não é escatológica, mas doutrinária para os últimos dias. E nós vemos hoje nos últimos dias que os homens estão soberbos, né? Homens presunçosos, blasfemos, profanos, ingratos, irreconciliáveis, traidores, orgulhosos, amigo mais do deleite do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando, deste afasta-te. É como diz a Bíblia, ao homem iracundo, depois de uma e outra admoestação, evita-o. Então, se você vê uma pessoa que é iracunda, para o seu próprio bem, para o bem dela, não é somente para o bem dele, não, né? Para o bem dela também, né? Para o bem dela também. Então, porque essas pessoas, elas desprezam a palavra da sabedoria, né? Essas pessoas, elas desprezam a palavra de sabedoria. Então, você vai ver Timóteo, ele sempre falando que nos últimos dias, né, haverá esses tipos de pessoas. Esses tipos de pessoas que se levantam contra o Evangelho e se levantam contra a palavra de Deus, né? Se levanta contra a palavra de Deus. E eu acho o livro de Timóteo fantástico. O livro de Timóteo fantástico. E ele fala também que nos últimos dias, né, muitos terão comichão no ouvido, né, e amontoação mestre para si mesmo. Nos últimos dias, muitos estarão com comichão de ouvidos e amontoarão mestres para si mesmo. Então, gente, perceba que Deus, ele não falha. A palavra de Deus, ela não falha. Outrora, eu me lembro que eu estava no seminário, né, seminário teológico, batista, independente, estudando a palavra de Deus, né, me tornando um cristão melhor, me aperfeiçoando na minha pequena humildade, né, a fim de que pudesse pregar a palavra de Deus. E isso se faz. Então, eu estava eu entrei no seminário em 2001,
tinha 23 anos e há 22 anos atrás, em 2001, eu tinha 23 anos. Passaram-se 2 décadas. 2 décadas. Já vai fazer 17 anos que eu sou consagrado a pastor, né, pela misericórdia de Deus. E daqui a 10 anos nós vamos, Israel, a palavra de Deus tem se feito presente em todo o mundo. E vai se completar a agenda divina dos 2000 anos, né, de Cristo. Né, que Cristo ele ascendeu aos céus, ali ele ressuscitou, isso soprou o Espírito, e tinha aqueles irmãos reunidos, e ele soprou o Espírito Santo, e aquela coisa linda e maravilhosa, e todos os discípulos e os irmãos viram Jesus ressurgir com grande poder e grande glória. E dali até então, né, aí deu poder à igreja, a igreja tem trabalhado de lá para cá há 2000 anos, colocando os pés na porta do inferno. Mas, gente, nós estamos vivendo tempos terríveis, tempos trabalhosos, como nós vimos aqui, né? E hoje em dia o que você mais encontra é pessoas dessa natureza. Como também o livro de Timóteo 4, versículo 2 a 6, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre teu ministério. Que prega a palavra em seu tempo e fora de tempo, redargue-as, repreenda-as, exorte com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão mestre para si mesmo. Então, nós estamos chegando aos últimos dias e a igreja ela tem se posicionado. Né? Nós temos vindo a uma guerra cultural, uma guerra onde os valores de Cristo, os valores da palavra de Deus têm sido colocados em xeque, né? A doutrina da palavra de Deus tem sido colocada em xeque, os dogmas têm sido deturpados, né, dentro da própria igreja. Você já viu aqui alguns desses mestres aqui no Brasil? Claro que todo país tem seus mestres, tem seus falsos mestres, porque a partir do momento que eu digo que uma doutrina, um dogma bíblico, ele é subjetivo, isso passa a ser uma heresia, né? Passa a ser uma fábula, passa a ser um desvaneio teológico. E é o que nós estamos vivendo, né? Hoje em dia nós estamos vivendo isso, né? Como falei, hoje os dias são maus, né? Os dias hoje são maus. Os dias hoje são terríveis, né? E pessoas blasfemos, gente, quantas blasfêmias. A blasfêmia é quando as pessoas elas proferem algo diretamente a Deus. Não pense que o blasfemador ele vai falar contra outra pessoa ou uma situação, não. É contra Deus. Quantas pessoas têm pessoas blasfêmias? Antigamente, para o sujeito ser satanista, ninguém sabia que ele era satanista, né? Hoje em dia tem sites e sites de pessoas dizendo que é satanista e com milhares de seguidores, né? Infelizmente, só Jesus na causa, né? Avarentos, pessoas avarentas, presunçosas, gente. Pessoas que ela disputa um centavo, ela morre por um centavo, ela não tem coragem de abençoar o seu próximo, não tem coragem de abençoar o seu irmão, não tem coragem de abençoar pessoas, até parente próximo, né? Prefere perder. Porque a Bíblia fala, aquele que semeia, né, corretamente, vai se abrir as portas. Aquele que segura, as portas serão também seguradas, né? Então,
área ou maneira, a pessoa vai perder. Não adianta. Gente, não adianta a pessoa lutar contra Deus. Não adianta a pessoa dar um checkmate em Deus. Não adianta a pessoa dar um pulo do gato em Deus. Não dá. Não tem condição de a pessoa impor a Deus. A Bíblia fala, quem contendeu com Deus e teve paz. Né? Quem contendeu com Deus e teve paz. Né? Então, não adianta o cidadão ele querer debater contra Deus. É como Deus falou com Jó: Jó, onde tu estava quando criei as cabras montenses? Jó, onde tu estava quando eu criei o homem? Jó, quando tu estava quando coloquei limite no rio? Então, Deus fez mais de 40 indagações a Jó e Jó não pôde. E olha que Jó era um grande homem de Deus. Né? Falar nada. Então, nós estamos vivendo esse tempo, gente, um tempo muito sombrio. Agora, claro que nós devemos operar em justiça, e vou dar aqui algumas dicas, né? Estou falando aqui os diagnósticos, né? Você vai ver homens avarentos, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Você quer ver uma coisa? Quando a pessoa ela é boa, ela faz a vontade de Deus, você vai ver essa pessoa ela tendo algumas aversões, né? E algumas resistências mais crônicas. Por quê? Porque a pessoa está ali fazendo bem, a pessoa está ali fazendo a vontade de Deus, a pessoa está ali trilhando o caminho do Senhor. E o diabo ele se interpõe para poder perder a bênção. Você viu aqui que eu falei sobre a questão de Daniel. Daniel ficou 21 dias orando e a bênção dele só chegou no 24º dia, porque havia um mensageiro de Satanás. E o apóstolo Paulo fala que para que não gloriasse das coisas que eu vi, foi me dado um espinho na carne. O espinho na carne aqui, queridos, eu creio que foi algo que ele deveria estar orando, buscando a Deus para que não pudesse tropeçar. Não importa se o espinho da carne é uma enfermidade, não importa se é o espinho da carne é uma espécie de pecado que outrora ele venceu, não importa se o espinho da carne era um perseguidor, né? Há várias correntes, mas ao certo ninguém sabe. Tem coisa na Bíblia que a gente não sabe, tem coisa da Bíblia que só na eternidade, né, que nós vamos saber. Né? E a Bíblia é um livro muito amplo, um livro de desdobramentos muito pertinentes e processos muito contundentes e leques, e vários leques. Falei aqui sobre o livro de Daniel, que é um livro que a gente tem que ler, observar, entender, né, para poder pregar, explicar, dirigir. Eu tenho um seminário aí que o mesmo Deus me deu, que virou um livro de escatologia que, no mínimo, passo aí um semestre dando essa escatologia, né, de forma abrangente, mas de forma sintetizada, né, até um dia eu dou. Mas veja bem, nós temos o marxismo, e com o marxismo, o que é o marxismo? As forças das trevas querendo colocar as suas forças. E quando falo marxismo, não quer dizer política, não estou falando aqui político A, político B. Se tem um partido que pega tal coisa, o problema é desse partido, mas o marxismo é uma filosofia, né, que agrada a todo mundo. É uma filosofia do pecado, uma filosofia humanista, do poder latente da alma, da explicação intelectual, da explicação dos modos humanos, que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Então você vai ver muitas teorias marxistas entrando na igreja. Já falei aqui vários pregadores aí, marxistas, grandes pregadores outrora, no meio evangélico, em todas as correntes falando, né? Pessoas que estão revoltadas, saiu revoltado com o evangelho, a cruz foi muito pesada, né? Ou achou o pecado melhor, e tais pessoas saíram do evangelho para poder militar do outro lado, né? Militar contra a palavra de Deus, embora, como diz a Bíblia aqui, tendo aparência de piedade, né? Tendo aparência de piedade.
tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, deixe afasta-te. Hoje nós temos aqui a questão do André Valadão, né, do pastor André Valadão, que é o filho do Márcio Valadão, né? Ele está sendo questionado em algumas polêmicas, o qual ele falou, né, e pegaram muitas falas dele soltas, né, para poder condenar o rapaz, né, para poder destruir a reputação do rapaz. E ele está sofrendo um ataque muito forte e oremos por ele. Claro que ele sabia que ele estava mexendo em casa de moribundo, mas eu creio que ele tem um costa larga e Deus vai dar graça a ele. Porque pegaram falas isoladas deles para poder criminar ele, não pegaram o contexto, né? Então, hoje a internet está um lixo, hoje as redes sociais estão um lixo. Hoje as pessoas, né, estão lixo, estão destilando ódio para cima e para baixo. As pessoas elas estão destilando seu veneno, né, o seu azedume, a sua amargura, deixando escorrer pelo canto da boca. Hoje tem muitos valentões atrás de uma tela de celular. Atrás de tela de celular você fala isso, fala aquilo, mas frente a frente a pessoa não fala nada. Por quê? Porque eles são covardes, né? São pessoas covardes, né? Então, através atrás da tela do celular, você escolhendo A, escolhendo a B, escolhendo a C, e tá uma confusão, tá uma Babel, tá uma Babel, né? E nós devemos nos afastar disso, né? Eu creio que a rede social ela é muito boa para pregar o evangelho, porque não é a rede social que faz você, é você que faz a rede social. Não sou eu que faço a rede social, é a rede social. É eu que faço, não é a rede social que me faz, é eu que faço a rede social. Eu coloco lá o que eu quero, que eu bem entendo, segundo a palavra de Deus, né? Ah, mas tem pastor que isso. Gente, cuide da sua vida, cuida de ti mesmo. Eu não vou olhar para pastor A, pastor B, pastor C. Eu vou cuidar de mim mesmo. E o que é que eu posso fazer? O que é que eu posso alimentar a fé do povo? Então é isso que eu vou fazer. Então, e hoje em dia tem muitos mestres, né? O Caio Fábio, o Ricardo Gordinho, o Ariovaldo Ramos, o Zucalec, o Paulo Marcelo, que foi um grande ícone de Camboriú, né? De origem, de origem pentecostal, foi ao lado ali. Interessante que era um dos grandes amigos de Marcos Feliciano, que hoje milita uma maneira totalmente diferente. E eu aqui não estou falando de política, estou falando aqui de doutrina, né? Porque tudo é política, é de direita, é de esquerda. Eu não sou de esquerda nem de direita, eu sou celestiano. Eu sou cidadão do céu. Agora, se uma pauta ela vai a favor da palavra de Deus, então essa pauta é que eu defendo. Agora, você é livre para você fazer o que quiser, para você fazer o que quiser, você votar em quem quiser, né? Por exemplo, eu já vi pessoas deixando de falar com outra por causa de política. Pessoas que eram muito amigas deixando de falar com outro por causa de política, enquanto os políticos estão lá e se falando e se confraternizando, né? Depois que passa aquele momento ali e as pessoas brigam por causa de políticos. São pessoas infantis, imaturas, né? Que não sabem respeitar a decisão do próximo, seja de esquerda ou de direita, não importa. Então cada um tem que ter a sua forma de pensar e é extremamente individual, né? Eu sou um pastor de direita, eu sou um pastor de direita. Agora, se eu tivesse um filho de esquerda, eu ia respeitar ele, ou como tem muitos parentes que são de esquerda, né? E glória a Deus por isso, e nos damos muito bem, e graças a Deus porque estamos num mundo civilizado. Assim é toda a família brasileira, né? E isso é algo normal. Então veio a escola de Frankfurt com os 4 teóricos, Eric Fromm, Lukács, Marcuse e Fromm, Lukács e Marcuse. E o outro que me falou aqui mesmo, olha que foram os 4 teóricos da escola de Frankfurt,
qual difundiu aquilo que Rousseau, aquilo que Karl Marx falava de uma forma mais íngreme. Então, quando você vê uma mulher que ela anda como se fosse um cachorro dentro do shopping, né, uma mulher de idade, né, um homem fazendo operação para se tornar uma mulher fazendo operação para se tornar um homem, você vai ver que os valores são atrelados à escola de Frankfurt. Porque vai afunilando. Primeiro começou com o Tratado Social de Rousseau, né? Depois veio para o Manifesto Comunista de Karl Marx. E depois a escola de Frankfurt, que afunilou ainda. Né? A Bíblia fala que nós devemos amar o pecador, mas não o pecado. Você ama o povo da LGBTQIA+, mas você não ama as práticas deles. Essa que é a realidade. Então, você precisa ter essa mente, você planejar o seu futuro daqui a 10 anos, onde é que você vai estar? Quando é que você vai estar? Aonde é que você vai estar? Né? Daqui a 10 anos. Né? Porque Deus é que opera o querer efetuar. Né? Deus, ele quer que você viva e viva uma vida com abundância. Deus quer que você tenha uma vida e uma vida abundante. Né? E vou dar aqui lições para você viver esse próximo 10 anos de amor, de paz, de perdão, de graça, de misericórdia, né? Para você se situar, né, com aquilo que a palavra de Deus quer, né? Uma das coisas que eu sempre falo é cuide de sua saúde, alimentação, cuide de você mesmo. O apóstolo Paulo fala, cuida-te de ti mesmo. Né? Tem um pastor chamado Nil Barreto que gosta muito desse versículo. Cuida-te de ti mesmo, né? Ou examina-se a si mesmo. Mas são dois versículos diferentes, mas que têm uma conotação igual, né? Então, você precisa cuidar da sua saúde. Eu sempre percebi que quando você cuida da sua saúde, você cuida do seu templo do espírito, né? Algumas vezes eu vejo alguns irmãos, às vezes vou fazer caminhada ou vou caminhar, né, ou andar, e eu vejo alguns irmãos, né, um crente se identifica ao outro e ambos falam para mim, né, olha, eu estou aqui cuidando do templo do espírito, eu estou cuidando aqui do templo do espírito. Boas alimentações, né? Você precisa ter boas alimentações. Eu mesmo tenho dividido a minha vida, o meu diário, né, semanal, na área de empreendedorismo, pessoas que falam sobre desenvolvimento humano, né? Pessoas na área de saúde, nutricionistas, médicos, fisioterapeutas, endocrinologistas, então, enfim, pessoas que têm algo para nos dar, para representar, né? Nutrólogos, né? Eu gosto muito do Lai Ribeiro, que é um grande, talvez o maior nutrólogo do Brasil, se não for de todos os tempos, né? E um dos maiores do mundo, com vários prêmios e várias homenagens mundo afora, né? Então, você precisa cuidar da sua saúde, né? Agora, claro que você não vai deixar de fazer coisas, né, que você gosta, mas faça tudo com moderação. A palavra certa é tudo com moderação, né? Faça tudo com moderação, tudo com ordem e com decência. Cuide da sua saúde, da sua alimentação, né? Reserve tempo para o seu conhecimento. O seu conhecimento é muito bom, né? Por quê? Porque você não vai esperar as coisas melhorarem para você ter uma vida que você quer ter. Ah, pastor, eu só vou ser feliz quando eu tiver uma casa na praia. Eu só vou ser feliz quando tiver o emprego dos meus sonhos. Eu só vou ser feliz se me chamar para tal concurso, né? Eu só vou ser feliz se trabalhar em tal empresa. Eu só vou ser feliz se eu tiver tal pessoa para casar.
Eu só vou ser feliz se eu dirigir tal igreja. Eu não gosto de... E aí pastor que diz que não gosta de igreja pequena para dirigir, gosta que é igreja de 200, 300, 400 membros, né? Ou seja, a felicidade não é aquilo que você tem, ou é. A felicidade é um estado de espírito. A felicidade, ela está na cabeça das pessoas. A programação neurolinguística fala sobre isso, né? A felicidade é um estado de espírito. Jesus falou que a alegria do Senhor é nossa força. Então nós devemos estar recondicionando nossa mente nesse tempo, nos últimos dias, a palavra de Deus, sempre em santidade, né? Sempre buscando a palavra de Deus, sempre se afastando do mal, se afastando do ímpio, né? Afasta-te desses tipos de pessoas. Ao homem iracundo, depois de uma outra demonstração, evita-o. E diz a palavra também que, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. É o cidadão que ele tem um discurso bonito. Você já viu aquele cara que tem aquele discurso bonito, e engrossa a voz e fala, mas só que ele é o que? Ele é sepulcro caiado. Ele é um tino que é um sino que tine, ou seja, não há consistência, não há materialidade, não há transcendência, não há uma metanoia na vida dele. Apenas ele quer fazer com os fariseus, ele quer o holofote para si, ele quer auto se gloriar, ele quer auto se promover, ele quer auto se justificar, né? Eu tenho acompanhado algumas pessoas que ela têm esse tipo de comportamento, né? Mas, como falei com você, de Deus, gente, ninguém se escapa. Eu escapo de Deus, nunca escapei. Nunca, pelo contrário, eu tenho que ir contra Ele. Eu falo, Senhor, eis-me aqui, o que é que eu posso melhorar, o que é que eu posso aprender mais da Tua Palavra. E assim deveriam ser as pessoas, né? Então nós estamos em uma guerra cultural, o mundo já é do maligno, né? O mundo, eu vejo as pessoas falando que o mundo ele está diferente de 100, 200, 300 anos atrás. Não, o mundo ele está no tempo, no Cronos, a mesma coisa. 24 horas que nós tínhamos hoje, tínhamos há 20, a 30, a 50, a 80, a 100 mil anos atrás. Agora, a diferença é que a tecnologia, a forma de um homem ver o tempo que mudou, mas o tempo é exatamente o mesmo. O tempo não muda. Você não tem como você alterar um segundo. Não tem como você alterar um minuto. Um minuto que é de hoje foi de 1000 anos atrás e assim sucessivamente. 24 horas que aqui hoje é de 1000 anos atrás, assim sucessivamente. Agora, nós temos mais tecnologias, nós temos muito mais meios de tempo, passar o tempo, como o pessoal fala, matando o tempo, né? São isso que muda, né? Então, eu estava vendo ontem até um expert na área de empreendedorismo falando, dizendo que o pai dele, e ele que ser um homem extremamente inteligente, cheio de recursos, e falou que o pai dele estava anos à luz dele, o pai dele, criado na roça, vindo da roça, mas tinha aqueles conhecimentos, digamos, que é empírico, conhecimento cognitivo, conhecimento natural do contexto ali da região. E é verdade. Hoje em dia você tem um celular, que eu algo falei aqui, ele até confirmou, que você com celular, um celular desse, você pode, com esse celular, você tem mais informação do que o maior bilionário há 20 anos atrás. Você, com o celular que você tem na mão, tem mais informação que o maior bilionário de 20 anos atrás. Então, nós temos ferramentas, né? Nós temos ferramentas poderosíssimas. E como nós temos usado essas ferramentas? Você vai ver muito pessoas que estão colocando aí escândalos
no meio gospel, o mundo já é de prática, né? Escândalos, você vai ver falsas doutrinas, você vai ver aberrações, você vai ver pessoas traidoras, né, obstinados, orgulhosos, mais amigo do deleite do que amigo de Deus, né? São a geração que nós estamos vivendo agora, né? E aí só misericórdia de Deus para, né, a gente vencer, passar essa fase, né? E a igreja está firme. Eu sempre falo que a igreja ela está firme no seu propósito, né? Eu sou muito da palavra de Deus. Eu sou muito o dom que Deus me deu, é o dom da palavra. É o dom do estudo, do analítico, né? Da análise da palavra, do mestre, da escrita, da pesquisa, né? Embora eu seja apenas só um bacharel em teologia e um pós-graduado em filosofia, mas isso é bom. Eu louvo a Deus por isso. Então, e eu posso ver nesses últimos tempos, né, nas igrejas que eu preguei, ajudei a pastorear, ou de qualquer forma ajudei a contribuir, né, que eu quero eu quero apenas adicionar. No reino de Deus eu quero adicionar, seja com conselho, seja com uma instrução, seja com orientação, seja com um discernimento, né? Tem pessoas que você vai encontrar muitas pessoas assim na internet e pessoas assim ao vivo, né? Muitos, como tem 7 mil que estudam Baal. Então tem muitos meninos, tem muitas pessoas que não se converteram de fato, né? Tem muitas pessoas que apenas gostam do evangelho, é atraente, mas não se converteram ainda, né? E o que vai dizer são as suas práticas. E resta a nós fazer a nossa parte, né? Tá sempre orando para Jesus, que é o autor e consumador de nossa fé, né? E fazendo a nossa parte. Viva feliz com o que você tem, mas não se acomode, apenas viva. É essa história que eu sempre falo. O camarada, para ser feliz, eu tenho que ter um. Aí o camarada ele anda de bicicleta, depois ele consegue comprar um carro. Aí o carro não deixa ele feliz. Aí ele quer pegar um carro luxuoso. Aí ele compra um carro luxuoso. Aí ele não deixa feliz. Ele cresce e compra um carro esportivo, uma Ferrari, um Lamborghini, um Porsche. Aí o camarada consegue, mas não fica feliz, ele não se sente feliz. Aí ele quer comprar um avião, né? E compra um avião, aí não se sente feliz. Depois quer comprar um, um iate. Aí o iate não deixa ele feliz. E eles têm tudo isso. Por quê? Porque não são as coisas, né, que vão deixar ele feliz. E já é comprovado que quanto menos você tem, mais feliz você é. Não significa que você não seja rico, né? Agora, para quê? Para que eu ter 10 Lamborghini se eu posso andar em uma? Para que eu ter 20 carros se eu só vou andar em um? Para que eu ter 20 casas na praia se eu só vou usufruir de uma? Para que, né? E assim sucessivamente, você precisa se contentar com aquilo que você tem, né? Agora, claro que você pode sim e deve, né, almejar aquilo que é melhor para você, né? Tem coisas que eu almejo, tem coisas que eu procuro, tem coisas que eu procuro fazer, mas a felicidade minha, que Deus me deu, da minha ontologia, é uma felicidade eterna, transcende, né, transcendente. Né? É uma felicidade que não tem a ver com aquilo que eu tenho, tem a ver com aquilo que eu sou e aquilo, meu estado de espírito, que é sempre aquecido todos os dias pela palavra de Deus, aquecido todos os dias pela santa palavra de Deus. Esses dias eu fui entregar uma ceia a uma irmã Zumira, não sei se você está ouvindo, Deus abençoe se esteja ouvindo, mas nós ali nos alegramos, né? Ela, no seu alto dos 89 anos, né? Deus abençoe grandemente, com alegria e felicidade de estar servindo ao Senhor
E isso que nos alegra, isso para que melhor do que isso, para que uma felicidade melhor do que essa, né? Às vezes, quando eu vou pregar, as pessoas, ela fala, o pastor, a sua mensagem falou comigo em algo. Eu sei que tem milhões de pastores, milhares de pastores, cada um resolve, recebe de uma forma. Eu fico feliz, né? Eu fico feliz e dou glória a Deus. Então, cuide-se de si mesmo, né? Faça planos. Pastor, se Jesus voltar hoje, não importa, queridos. Eu não vou esperar ser feliz se eu tiver uma igreja em Dubai, se eu tiver um emprego ganhando 100 mil, 10 mil. A primeira coisa que você precisa da graça é você estar vivo. Eu estava vendo o pastor Jorge Linhares falando que quando você para agradecer, você pode estar aí, você que está me ouvindo, você pode estar aí desempregado, você pode estar aí até mesmo sem ter para onde ir e sem dinheiro, mas quer uma coisa que você tá e tem que ninguém tem, em primeiro lugar, já começa a fazer a divisão aí. Você tem um teto, você tem um lar. Metade do mundo não tem. Ou seja, você já botou 4 bilhões para trás. Você já botou aí 4 bilhões para trás. Você está vindo porque você tem um celular, né? Se você tem água encanada, luz, né? Então, você já começa a diminuir, né? Você já começa a entrar nas pessoas mais restritas. Então, tem países que na África, na Ásia, né, que as pessoas não têm água encanada, gente. A maioria, aqui a minoria é exceção, mas lá é a maioria, a grande maioria, 90% não tem água encanada, não tem luz elétrica, nada disso. Na África, na Ásia, entendeu? Tem países, não estou falando de um bairro, não estou falando de uma cidade, estou falando de um país, do país todo, né? E vive de uma situação precária. Mas você que está me ouvindo, você tem que dar graças a Deus. Aí vamos pular, eu falei por algo macro, regional, geográfico, territorial. Vamos para algo de você mesmo. Você está me ouvindo, você está me enxergando, você está vendo eu falando, gesticulando. Então, isso aí já é outra bênção. Tem gente que está na UTI, tem gente que está no hospital, tem gente que está nem nessa situação, mas tem saúde, mas não consegue ouvir, não consegue enxergar, não consegue andar, não consegue falar. E vamos afunilar ainda mais. E se você é um cristão, você tem a salvação. Tem gente que não tem salvação. Você tem um bem maior, né? Então, percebe como você é uma pessoa privilegiada? Percebe como você é uma pessoa amada por Deus? Como diz J.B. Carvalho, eu sou profundamente amado, grandemente favorecido, né? Porque quando você entende isso de Deus, que você é profundamente amado, grandemente favorecido, nada lhe abala a sua estrutura, a sua fé, a sua convicção, a sua forma de você ser. Nada lhe abala, né? Porque, independente, tem algumas pessoas que são anãs. Quem são as pessoas anãs? Aquelas que querem diminuir o outro. Eu conheço pessoas que ela gosta de diminuir o outro. Ela não estende as mãos. Ela quer diminuir as pessoas para se sentir melhor. Então, as pessoas anãs, elas são doentes, são patologias e doenças emocionais e, sobretudo, espirituais, né? Então, se uma pessoa chega para você e quer diminuir você, é porque ela é uma pessoa que está doente emocional. Ela precisa de cura emocional. E como muitas das pessoas elas não vão ter essa cura, você tem que ter algo dessas pessoas. Você precisa se afastar, senão você vai acabar se prejudicando.
a você e a ela. Quando a pessoa ela infringe, quando a pessoa ela é desvairada, aquilo que ele falou aqui, homens blasfemos, é um cara que é honesto, um cara que não tem ética, moral, o cara que não tem, ele fala aquilo que está na cabeça. Homens amantes de si mesmo, orgulhoso. Então, eles se acham Deus, eles se acham Nabucodonosor, sem afeto natural. Ele vai fazer aquilo que está na cabeça dele. Então, o sábio, o que o sábio faz? O sábio afasta essas pessoas. E se estiver perto, porque tem pessoas que são, como diz Tiago Bonet, são incontornáveis, você tem que viver com ela, é um professor, é um patrão, é um filho, é uma filha, é um pai, uma mãe, um tio, uma tia, um avô, uma avó, né? Até um pastor que está na sua igreja, que tem essa condição, você sempre oferece o escudo da fé. Qual é o escudo da fé? É você sempre oferecendo a generosidade e o bem, né? Fazendo o bem com no seu determinado limite. Você não vai fazer o bem para se prejudicar, né? Então você vai fazer o bem com o seu determinado limite. Por pior que seja essa pessoa lhe faça, você vai fazer o bem para ela, né? Você vai fazer o bem para ela, mesmo ela lhe fazendo mal, mesmo ela não estendendo a mão, não tendo misericórdia de você. Se ela não tem misericórdia, compaixão, piedade de você, tenha paixão, piedade e misericórdia dela. Porque aquilo que ela fez com você, ela vai pagar lá na frente. Porque, queridos, o mal tem dois inimigos. O próprio mal, que sabia que o mal, ele luta contra o próprio mal, e o bem, né? Então, é como aquela palavra do juiz, do cobrador incompassivo, que havia um rei, e esse rei, ele tinha um servo, o rei tinha um servo que devia muito ao rei. Segundo os teólogos, 6 milhões de dólares. E o servo do rei, né, chegou para o rei, pediu clemência, pediu perdão, piedade, e o rei perdoou. Só que esse servo tinha um empregado que lhe devia uma quantia muito menor, vamos dizer, R$ 600. E esse servo do rei que tinha um empregado não perdoou o empregado. As pessoas ouviram o que ele fez, as pessoas ficam indignadas, entregou e falou para o rei o que tinha acontecido, e o rei encerrou na prisão. E todo mundo aplaudiu a atitude do rei. Por quê? Porque a vida é um bem, é um dom que Deus lhe dá, é um presente que Deus lhe dá. E o que você faz para ela é um presente que você dá a Deus. A vida é um presente que Deus lhe dá, um dom. E o que você faz com ela é um presente que você faz para Deus, né? E tem gente que vai no legalismo, tem gente que vai, não, pega as coisas fúteis, inúteis, né, para poder condenar uma pessoa sem misericórdia, enquanto ele alcançou misericórdia. Você já viu pessoas assim? Eu conheço um monte. Pessoas que ele alcançou misericórdia, ela pediu abrigo, as pessoas deram abrigo, deram misericórdia a eles, deram piedade a eles, ofereceram a mão, deram ouvido. E na hora que a pessoa precisou, essa pessoa que foi alvo da misericórdia, alvo do amor, ela negaram. Mas quem perde é ela ou quem precisou dela? Quem perde é ela. Porque com certeza as pessoas viram, e no mundo espiritual as pessoas vão, é uma palavra mais que a verdade, vão chegar até Deus e Deus vai encerrar essas pessoas na prisão, porque elas não perdoaram. E a grande chave, o grande reset, como diz J.B. Carvalho, desse mundo hoje é o perdão. Não adianta você dizer que é cristão se você não perdoa. Não adianta se você disser que é um cristão se você não perdoa. Então, a palavra de Deus, gente, é o que prevalece. Tem igrejas que eu sei que nunca vai mudar.
Tem pastores que eu sei que nunca vai mudar nem para a esquerda nem para a direita. Mas tem muitos pastores, muitas igrejas que estão adotando uma filosofia, graças a Deus que é a minoria, filosofias estas que são dúbias, insanas, apodrecidas. E, infelizmente, como o mundo é a maioria do mundo, fala em quantidade, porque quem tem Deus a maioria, um some com Deus a maioria, já dizia os pregadores pentecostais, e isso é verdade. Como Deus quer agir, o urubu vira garçom, esse gigante vira transporte, mulher vira tempero. E água vira remédio, como diz o outro. Mas, o que ocorre? Como, por exemplo, nós temos 200 milhões de evangélicos, 210 milhões de brasileiros. Dizem que hoje 80 milhões é evangélico, ou seja, 120 milhões não é evangélico. Desses 80 milhões, estourando no máximo, que alguns falam até 40 milhões, mas eu acredito que seja 80 milhões, dos evangélicos nominais, desses 40 milhões, desses 80 milhões, vamos dizer que é um pensamento meu, vamos dizer que 20 milhões são firmes, são crentes firmes, né? Então, a grande maioria esmagadora, né, estão no mundo. Ou seja, se eu tenho 220 milhões de brasileiros, tiro 20 milhões, 10%, né, 10% que pratica a palavra de Deus. Aqui estou falando uma tese, não estou dizendo que é exatamente isso. E mais ou menos isso que eu creio que acontece. Nessa proporção aí, ou um pouco para mais, um pouco para menos, não sei, só Deus sabe. Mas é isso que acontece. E a maioria é mudando, né? O sistema do mundo é mudando. A Globo, o SBT, a Record, embora seja de um bispo, mas a programação tudo mudando, tudo secular. Até porque se você colocar nessas redes uma programação só bíblica, você quebra de forma aberta, as TV aberta. Você vai quebrar a renda delas aí, levando a falência para aquilo que representa. Né? Mas graças a Deus que tem muitos nós evangélicos. Hoje todas as igrejas têm um canal evangélico, a TV, e isso é muito bom. As rádios, as emissoras de rádio, as emissoras de TV, e isso é muito bom. Eu mesmo já fiz um programa de rádio, quando era seminarista, e um programa próprio de rádio. Então isso é bom, as pessoas são alcançadas pelo Evangelho. Né? E tive uma experiência maravilhosa na rádio. Mas a grande maioria é mundana. Não tem como, o sistema é mudando. Você pega uma festa, as festas de populares, você vai ver um arrastão de pessoas mudando. Por quê? Porque o sistema é mudando. E a igreja está apenas ganhando almas, pegando um pouquinho aqui, um pouquinho ali e tal, e formando seu grupo. Né? Formando seu grupo, formando a sua grega que vai morar no céu. Né? E dessa grega, muitos serão afastados. O negócio é sério, mas sério que se imagina. Mas é o melhor lugar, igual a Arca de Noé. Né? Igual a Arca de Noé. Mas a igreja sempre se manteve firme. E a igreja não tem problema nenhum com isso. E a igreja não tem problema nenhum com isso. E a igreja não está nem aí para isso. Porque a igreja tem feito o seu papel. Enquanto eu estou pregando aqui, falando para vocês, milhões e milhões de almas se converteram para Jesus no mundo afora, com outros pregadores, irmãos simples, irmãs de oração, irmãs que limpam a igreja, irmãs diáconos, mestres, pastores, doutores, pessoas que estão orando 24 horas, intercedendo, enfim. A pessoa fala muito do inferno e do mundo, mas se esquece que a igreja também é um organismo vivo. E a igreja está ganhando alma para Jesus, a igreja está em operação, a igreja está batalhando, a igreja está tocando o pé nas portas do inferno. E isso é bom. Tenho amigos que têm programa de rádio, que são uma bênção. Eu mesmo já vi programa de rádio e ganhei várias almas para Jesus. Né? Eu comecei lá em Conceição da Feira, depois vim para aqui para São Gonçalo, são cidades vizinhas, co-irmãs, e aqui e ali, onde Deus me coloca,
no lugar que Deus me coloca, eu ganho ela para Jesus. E quando não, né, a pessoa é salva, eu procuro alimentar a fé da pessoa. Uma das coisas que eu sempre falo é que o maior termômetro que você tem de salvação é a família. Igreja, gente, você deve ir para a igreja, é bom, é bênção. Não sou contra, não. Eu sou de uma família cristã. Meus pais são cristãos há mais de 50 anos. Meu pai é da mesma igreja há mais de 50 anos. Há mais de 50 anos, na mesma igreja, sem sair, e com cargo de presbítero. Eu tenho uma referência, né? E acho isso muito bom. Agora, é necessário salientar que você tenha uma coisa em mente. Vá para a igreja, dê dízimo, porque esses filósofos, pastores filósofos, Caio Fábio, Ed Renekiewicz, Mário Persona, Antônio Carlos Costa, Arovaldo Ramos, Ricardo Gondim, Ed Renekiewicz, vai dizer Kleber Lucas, Leonardo Gonçalves, e dentre muitos outros que estão aí marcados, o tal do Henrique Vieira, gente horrível demais. Esse pastor é o pior deles, é um dos piores que tem. São vários, muitos que são camuflados, né? Mas esse é um dos piores porque esse cara aí, ele é um ativista, um pastor ativista terrível. Terrível, 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 terrível. Pra você ter ideia, ele faz dezenas de casamentos e dizendo pastor evangélico, né, de pessoas do mesmo sexo e defende com unha e dente. Claro que todos eles usam texto fora de contexto, não sabem o que fala, né? Mais conhecimento que tem, por mais estão ali pelo espírito do mundo, pelo espírito do anticristo, falam pelo poder da alma latente, mas não pelo evangelho. Mas é isso mesmo, que a Bíblia já falou sobre isso. E o que nos resta, gente, é orar, é pedir a Deus misericórdia, é estar na brecha, é santificar cada dia mais, orando para nossos erros, nossos acertos, pedindo para Deus melhorar mais, a fim de que nós não tenhamos a mesma sorte que essas pessoas, né? E intercedendo por elas, para que um dia elas venham para o conhecimento da palavra de Deus. Porque uma coisa é você ver um satanista, outra coisa é você ver um pastor com um pensamento satanista. E essa que é a realidade. E isso que é dose, porque quando ela está infrutada no reino, por isso que Jesus falou, não separe o trigo do joio, quem vai fazer a separação é Deus. E aí é dolorido, porque você pode arrancar, né? Você pode arrancar, e é só Deus para fazer essa divisão. Mas Deus está no controle de tudo, gente. Deus é cirúrgico. Você vai ver que naquele grande dia, Deus vai fazer a divisão corretíssima, sem tirar A, sem tirar B, sem cometer 1 milímetro de justiça. Ele vai ser fiel, né, à sua palavra. E o que nos resta é isso, né? A nossa agenda de 2033. E possamos viver uma vida abundante, com a graça de Deus, não importando aquilo que você tem nas mãos. Mas use o seu cajado, né? Use aquilo que você tem nas mãos. Use aqui, não se importe com o sucesso dos outros, se importe com você mesmo. Se você não chegou onde tem, tá? A questão não é sua, mas ele é tão inteligente, está nessa situação, é porque Deus quer ele nessa situação para ele crescer, cala com todo o esforço dele. Se você esforça, se você tem uma vida esforçada e você não cresceu, e você está em um lugar igual a José, igual a Moisés. José estava no Egito, José era mais capacitado de todos ali. Mas por que José levou no Egito 12 anos até a ascensão ao rei? Porque Deus queria trabalhar com ele. Tem isso também, tem processo. Deus quer trabalhar, Deus quer amassar o barro, Deus quer tirar as impurezas, Deus quer purificar. Você viu que eu falei isso ontem sobre Daniel. Muitos serão purificados, embranquecidos, né, e provados. E uma das coisas que purifica o cristão é a prova, a tentação, a provação,
né, para você ser uma ovelha aprovada. E quando você se torna maduro, você não vai ter mais problema com isso, né? Você só vai ajudar as outras pessoas. Já passei por provação, tentação, né? Graças a Deus, eu sempre me dando vitória. E saio melhor, um cristão melhor, mais purificado, né? E essa é uma... Quando você passa uma prova, você vence aquela prova, você sai fortificado, você sai feliz. Eu já fiz vários concursos, né? O primeiro concurso que eu passei, eu fiquei feliz, valeu por todos os concursos que eu perdi. Por quê? Porque aquele concurso me deu autonomia, autoridade, embora eu não pude exercer a função por motivo maior na época. Por motivo maior na época. Mas é isso mesmo. Então Deus, ele dá graça, Deus dá sabedoria. E você precisa ter a mente de Cristo e se valorizar. Ah, que pastor fulano é melhor do que eu. Não, você é importante para Deus. Né? Que o irmão fulano é melhor para... Não, você é importante para Deus. Ah, que ele é mais isso do que eu. Não, você é importante para Deus. Né? E Deus vai abençoar a sua vida poderosamente. Tenha certeza disso. Né? Sempre tenha humildade. Sempre pague o mal com o bem. Né? Porque as coisas, querido, Deus não deixa as coisas à toa. As coisas acontecem e toda semeadura tem uma colheita, tanto do bem quanto do mal. Se eu fiz uma coisa errada, eu vou colher uma coisa errada, cabe a mim mudar a minha estrutura, a minha forma de ser para fazer as coisas certas, né? E você ser feliz, você não entrar em questões loucas com as pessoas. As pessoas que são doentes, tem pessoas que estão doentes, dessas você vai afastar. Ah, pastor, mas é uma pessoa muito próxima, é um patrão, é um vizinho. Você vai se manter firme na fé, na oração, fazendo bem, né? E você vai quebrar aquele estigma, né? Aquela coisa ali, né? Você vai mudar a situação. Porque essa pessoa, ela é ruim, então natureza ruim, fazendo mal para você. Você não pode se vincular dessa pessoa. Você não pode se afastar dessa pessoa. Você tem que orar por ela, declarar sobre a vida dela, perdoar ela, amar ela, né? Com estratégia, com sabedoria. E Deus vai fazer justiça, porque Deus é justo. Não adianta você ter um vizinho, aquele vizinho sempre lhe fazendo mal, e você fazendo bem a ele. A justiça de Deus vai vir sobre sua vida e vai, nem que abra os olhos dele, né? Para que ele venha enxergar e venha ser constrangido. E não fazer mais isso. Então, essa é a mensagem que nós temos para vocês hoje. E a Agenda 2030, então se preparem. Pastor, se Jesus voltar hoje, esteja preparado para Jesus voltar hoje. Se Jesus voltar amanhã, esteja preparado para Jesus voltar amanhã. Mas viva intensamente, não intensamente como as pessoas do mundo falam. Né? Na bagunça, nos prazeres do mundo, nas orgias, na prostituição, no adultério, na fornicação, na bebedice, na glutonaria, coisas fazendo uma obra da carne, mas viva no sentido de você crescer melhor. Se você é uma pessoa melhor, leia livros, ore, tire um momento, um lugar isolado para você orar, tire livro para você ler, converse com bons amigos, às vezes um bom amigo que você precisa em um dia, em uma semana, para tirar essa peso de você, uma boa risada, um bom sorriso. Eu sou muito sorridente, eu gosto muito de rir. Quem me conhece de perto sabe que eu gosto muito de sorrir. E eu levo uma vida extremamente leve para poder fazer a vida das pessoas mais leve ainda, né? E sempre aprendendo, sempre reconfigurando no Senhor. Se algo não chegou ainda, continue firme, forte, que vai chegar na hora certa. Mas não desanime, não perca a fé, fique firme em Deus. Então que essa palavra venha fazer guarita no seu coração. Espero que você venha tirar lições. E o meu desejo é que o Espírito Santo lhe oriente, lhe conduza, lhe dê estratégia, sabedoria e alegria para você chegar a 2033
com força, foco e fé, para comemorarmos, se Jesus não voltar daqui para lá, os 2000 anos da volta de Cristo. Né? E você firme e forte no Senhor, sabendo viver, respeitando as pessoas, amando as pessoas, não se deixando levar pela mágoa, pelo rancor, pela aquilo que passou, pastor, aquilo que aconteceu, aquele estigma, eu sou assim, sou assado. Sai disso, você é servo de Deus. Pastor, eu estou desesperado porque na minha família isso, aquilo, você é servo de Deus. Sua família é uma bênção. Pastor, eu estou triste por assim assado. Sai disso aí. Você é um servo de Deus. Amém? Então que Deus abençoe a todos vocês, né? Vocês têm uma nova história. Você transcendente em Cristo, emanente em Cristo, e é isso que importa. Que o Espírito Santo conduza o seu corpo, a sua alma e também o seu coração. Um forte abraço. Seu amigo e pastor Oséias Silva, um simples servo e nada mais. Agenda 2020 e 2083, 10 anos de bênção, fé, prosperidade e amor.